Sandra, tudo bom, Sandra, de Curitiba? Temos uma unidade em Curitiba. Santa Felicidade, Curitiba Santa Felicidade, que é um bairro magnífico lá, né? Está com surto de gastroenterite. Santa Felicidade está com surto de gastroenterite. Nós, jovens adolescentes, seriam sequelas de Covid-19 ou nova cepa? Sandra, tanta coisa pode dar gastroenterite, Sandra. Vírus, né? Como, por exemplo, vírus conhecido, me fugiu aqui o nome. Rotavírus, por exemplo, dá gastroenterite em crianças. Muitas das vezes você tem surtos de rotavírus, né? Surtos de salmonela. Salmonela já é um outro tipo de germe, mais complexo, que pode levar, que acomete muito as superfícies dos ovos, né? Ou de alimentos. Gastroenterite causada por Staphylococcus aureus, né? Muitas das vezes o paciente manipula o alimento e nessa manipulação vai transmitindo Staphylococcus aureus. A principal fonte de contaminação de Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que habita na pele, mas o principal lugar que mais tem Staphylococcus aureus é o cabelo. Por isso que na segurança alimentar, os funcionários têm que utilizar uma touca justamente para não colocar a sua mão diretamente em contato com o cabelo e, consequentemente, levar essas bactérias, principalmente os Staphylococcus aureus, para a comida e contaminar a comida. Então, muita coisa pode dar gastroenterite. Agora, pode ser Covid? Pode, né? Mas o Covid ele costuma dar outros sintomas também, até porque o Covid ele é sistêmico, ele não é um problema direcionado somente para um órgão, ele tem um componente também sistêmico importante, entendeu? Então, a gente precisa analisar realmente a coisa de uma forma mais adequada, tá bom? E quem faz muito bem isso são os médicos epidemiologistas, né? Não seria nem a gente é palpiteiro nesse caso, a gente dá as possibilidades, dá palpite, mas o médico epidemiologista ele vai fazer então um processo de investigação para identificar qual seria a fonte de causa melhor, inclusive até o próprio sistema de água, né? Muitas das vezes você pode ter uma contaminação de Escherichia coli, que é ou Proteus mirabilis, ou todas as bactérias gastrointestinais que estão justamente contaminando o sistema de água através de contaminações do esgoto, né? Isso acontece eventualmente, né? Muitas das vezes o esgoto está vazando e vai contaminando o sistema de água e dá gastroenterite. Então precisamos avaliar isso com muita atenção, tá bom? Arlete Moraes Pereira, tudo bom, Arlete? Alergia a camarão e a lula e mexilhão. Passei mal, o médico me disse sou alérgica a iodo. Olha, Arlete, é importante a gente... Não sei se foi realmente... Como é que foi a conversa, tá? Eu não quero aqui avaliar o conteúdo da conversa, porque muitas das vezes a gente interpreta de uma maneira e o médico falou de outra, você entende? Eu não quero nem tomar partido por você, nem pelo médico, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, o iodo, ele não causa alergia, por assim dizer, em alimentos, tá? É difícil isso acontecer, tá? O iodo é um mineral e o iodo, para ele causar alguma alergia, ele teria que ter uma concentração grande, como por exemplo, quando você vai fazer justamente contraste iodado, entende? O contraste iodado, ele pode causar um processo alérgico pelo seguinte motivo, porque ele aumenta a osmolaridade do sangue e aumentando a osmolaridade do sangue faz então com que o sangue fique mais concentrado e essa concentração maior do sangue leva então ao extravasamento da histamina dos mastócitos, que é aquela célula que causa o processo alérgico, entende? Se fosse alérgica realmente ao iodo, você colocaria sal de cozinha e você teria reações horrorosas, entendeu? Então, a reação alérgica ao iodo, ela é dose dependente. Não tem tanto iodo assim na lula nem no camarão, né? Da mesma forma como não tem no sal de cozinha. O sal de cozinha ele é iodado justamente para evitar algumas doenças. Por isso que se coloca o iodo no sal de cozinha. O que pode ser realmente se é a proteína do próprio alimento, né? Então é importante investigar. Talvez se não haveria uma hipersensibilidade à proteína do próprio alimento, à lula e ao camarão, tá bom? É uma possibilidade. Mas lembre que, em hipótese nenhuma, quero questionar aqui a avaliação do médico. Pode ser que na conversa a gente tenha entendimentos diferentes. Você já viu aquela brincadeira que você coloca uma pessoa que fala uma frase, depois tem uma roda e cada um vai falando de forma confidencial no ouvidinho da outra pessoa, né, o que foi falado, e chega na última pessoa, o que a pessoa vai falar, a última pessoa vai falar.
o que a primeira pessoa falou é completamente diferente do que a última falou. Então é a mesma coisa, Arlete. Às vezes a gente tem entendimentos diferentes, né? Por isso que na hora de você ter uma testemunha, isso na área do direito, na hora que você vai testemunhar sobre uma situação, o investigador ele não pode levar também aquela testemunha ao pé da letra, porque cada um tem uma versão diferente, uma forma de contar. Então, em nenhum momento eu quero também questionar você, nem o colega, até porque eu não assisti a conversa, mas é algo que a gente precisa, então, analisar, mas em relação a iodo, somente quando você faz em grande quantidade, e a principal fonte de hipersensibilidade ao iodo justamente é o contraste iodado, porque a alergia ao iodo é dose dependente, ela não é dose independente, ela é dose dependente, diferentemente do camarão e da lula, que pode ser dose independente. Uma pequena quantidade da proteína do camarão, uma pequena quantidade da proteína da lula já pode então levar a uma reação anafilática. Tem que tomar muito cuidado, procurar seu médico alergista para ele prescrever, se porventura você teve uma reação anafilática a esses alimentos, para ele prescrever aquelas canetas autoinjetoras de adrenalina, porque só a adrenalina salva a vida na crise, nenhum outro remédio vai te salvar, somente a adrenalina. Então é importante que o médico prescreva o EpiPen, que é a caneta autoinjetora de adrenalina, tá bom? Obrigado, Arlete, um abraço.